Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos dando início a mais um culto nesta noite. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Quero desde já mandar nosso abraço ali para nossos irmãos ali em Vinhático, né? O Joca, a Naí, as filhas, toda a família, que Deus possa estar abençoando ali. Deilson, a Laurite também, que estão nos assistindo. E a todos os irmãos e amigos que nesse instante estão a assistir este culto que nós estamos dando início agora. Então, em nome de Jesus, é um prazer tê-los. É um prazer poder estar agora transmitindo aqui aos irmãos, aos amigos. Esse é um privilégio que Deus nos deu, de poder mais um dia de vida, em poder compartilhar a sua palavra. Então, nós somos gratos ao nosso Deus. Neste instante, eu gostaria de dar alguns avisos, enquanto os irmãos vão chegando, vão se ajeitando aí na tela aí para assistir. Nós gostaríamos de dar alguns avisos necessários. Na quinta-feira passada, nós tivemos uma reunião para tratarmos do assunto do retorno dos cultos presenciais da igreja. Nós recebemos orientações da convenção, recebemos também as informações acerca das nossas autoridades, governo municipal também, onde nos dão uma condição de entendermos que essa doença aqui no nosso estado, ela está tendo uma estabilidade, um número menor de mortes, um número menor de pessoas infectadas, embora as pessoas estão ficando doentes ainda, as pessoas ainda estão morrendo. Nós estamos num momento crítico que, enquanto houver pessoas morrendo, nós estamos num momento trágico. Mas isso nos beneficia, de uma certa forma, de poder voltar a prestar um culto ao Senhor presencial. E esse culto, ele carece de que nós seguimos algumas normas colocadas aí pelas autoridades e lembrada também pela nossa liderança da igreja. Na quinta-feira eu coloquei aqui um vídeo, eu não sei se eu disponibilizei para os irmãos no WhatsApp, um vídeo do pastor Márcio, nosso presidente da Convenção Batista do Espírito Santo, nos orientando ao retorno gradual das atividades da igreja, com cuidado. Então nós mandamos para os irmãos, falamos sobre esse manual. Esse aqui é um plano para o retorno gradual das atividades das igrejas batistas na pós-quarentena, do Covid-19. Então, nós temos um plano para esse retorno. Eu quero dizer que, eu disponibilizei para os irmãos, você pode ler no seu WhatsApp, você pode imprimir, são 22 páginas, bem tranquilo para ler. Eu gostaria de falar para os irmãos, aqueles irmãos e irmãs que têm alguma dificuldade, alguma enfermidade, vocês não estão proibidos de vir à igreja. Irmãos que têm acima de 60 anos, não estão proibidos, mas existe uma orientação para que vocês fiquem em quarentena. Mas se vocês quiserem vir, participar conosco, vai precisar passar, claro, por essas normas, que todos nós vamos passar, usar máscara, usar o álcool em gel, evitar aqueles cumprimentos costumeiros, né? Eu lembro que o último estudo que eu dei na quarta-feira presencial aqui, foi dos irmãos se cumprimentarem, né? Então, nós vamos dar um tempo com esse tipo de cumprimento costumeiro e vamos nos comunicar ou nos cumprimentar de maneira sem que nos toquemos, para evitar a disseminação da doença, como fomos orientados. Então, para que nós possamos abrir a igreja, a gente vai precisar dessa ajuda dos irmãos. Então, lembrando, você que tem uma enfermidade, diabetes, hipertensão, obesidade, como eu, e você está no grupo de risco, é orientado a você ficar em quarentena, não é uma proibição. Mas se você entender que você precisa estar aqui conosco, nós estamos aqui. É claro que nós vamos precisar, irmãos, também dizer para os irmãos que há um limite de pessoas. É provável que nós vamos liberar aqui, provavelmente, para 48 a 50 pessoas. Nossa igreja tem como comportar 60, mas eu preciso contar com as pessoas que estão trabalhando no louvor, na mídia, na recepção e o pastor. Então, vai dar um número de 60 no máximo. Então, quem quiser participar do culto conosco, o primeiro culto, se Deus assim nos permitir, e essa enfermidade continuar caindo da forma como está, no segundo domingo de agosto, então dia 9 de agosto, à noite, nós estaremos aqui iniciando ou reiniciando nosso culto aberto, culto presencial. Então você vem com a sua máscara, vai ter o álcool em gel, vamos ter que nos reunir agora com a igreja para decidir as coisas que nós vamos precisar comprar, as coisas que nós vamos precisar nos adequar para cumprirmos as normas que nós estamos nos submetendo para abrir
para reabrir a igreja do Senhor para o culto presencial, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, mas desde já, eu já aviso aqueles que vão participar conosco lá no dia 9, já começa a mandar mensagem para o pastor: olha, pastor, nesse dia eu quero estar, para eu poder fazer o balanço de quantas pessoas já vão vir, para nós sabermos como trabalhar isso, ok? No máximo 48, 50 pessoas nesse primeiro momento. Então, que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia de nós nesse tempo, que nós continuamos passando risco. O apóstolo Paulo disse que nós somos entregues à morte todos os dias, não só a morte de Covid, mas uma série de coisas que pode acontecer conosco. Mas nosso Deus sempre tem cuidado de nós. E nada vai acontecer se o nosso Deus não permitir que aconteça. Amém? Feito isso, eu gostaria de lembrar de alguns pedidos de oração. Eu não estou com todos aqui, eu coloquei no computador ali, mas nem peguei o computador. Depois eu posso até mencionar mais. Lembrando do Jones, né, filho do seu Jonas, os dois, né, que estavam hospitalizados. O seu Jonas passou por uma cirurgia cardíaca. Nesta cirurgia, precisou tirar o coração, fazer uma série de coisas. Pela sua idade, a cirurgia de muito risco, mas graças a Deus ele passou por essa cirurgia e está agora na enfermaria, saiu da UTI, já está na enfermaria. O Jones, como eu falei, tem um câncer na cabeça, infelizmente, e ele espalhou por todo o corpo, metástase. Só que hoje ele conseguiu se alimentar, conseguiu falar melhor com a mãe, conseguiu se alimentar sozinho, não estava conseguindo. Então Deus tem permitido coisas novas acontecer na vida do Jones. Então eu peço que você continue orando. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma lista de oração no nosso grupo. Ore por aqueles nomes, ore por aquelas pessoas. Nós vamos estar lembrando daqui a pouco. Então eu peço que você esteja lembrando dessas pessoas. Nesse instante eu quero convidar você para orar, para a gente começar a nossa oração nesta noite, para darmos continuidade ao nosso culto de louvor ao nosso Deus, de adoração. Há um recado ainda, irmão. Segunda-feira, irmão Manel Quintais aguarda aqui na igreja, por volta das 7 da manhã, 7h30, irmãos e irmãs que podem vir aqui ajudar a dar uma geral na igreja. Então, os irmãos já estão se preparando para limpar a igreja para o nosso retorno. Nós vamos precisar contratar uma empresa para fazer a higienização, a desinfecção, como as normas mandam, mas a gente precisa deixar a igreja limpa para que esse trabalho possa acontecer. Ok? Então, irmão Manuel Quintais, nosso diácono, e do grupo de manutenção da igreja também, aguarda os irmãos aqui às 7h30 da manhã, irmãs, que puderem estar aqui conosco, com sua segurança, para fazer a limpeza da igreja, ok? É possível que na segunda-feira só não dê para terminar. É possível que seja segunda, terça, e talvez um pedacinho da quarta, porque tem muito tempo que a gente não limpa aqui. Então, nós necessitamos dessa ajuda. Contamos com aqueles que puderem nos ajudar neste feito. Feito isso, vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a se colocar diante do nosso Deus, de maneira que você possa ouvir a voz de Deus. Busque a Deus nesse instante, onde você estiver, onde quer que esteja, abaixe a sua cabeça e se coloque diante do nosso Deus. Nós vamos orar a Deus. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado por quanto o Senhor tem nos abençoado. Não sabemos de quantas coisas o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, mas nós sabemos de quantas coisas, de muitas coisas, nós podemos perecer, podemos sofrer, podemos adoecer, mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Então nós te agradecemos, Senhor Deus. E ainda que haja alguém doente, enfermo, nós sabemos que o Senhor permitiu, mas não deixou que essa pessoa partisse, e o Senhor há de dar, Senhor Deus, a resposta para esse enfermo e enferma que espera no Senhor. Eu te agradeço por esta noite, onde o Senhor nos permite louvarmos e engrandecer o seu nome, pois isso é um privilégio, Senhor Deus, pessoas como nós, finitas, Senhor Deus, pecadores, adorar um Deus santo e infinito, eternamente grande, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que nos dá condições de, em nome dEle, orar ao Senhor. Eu quero pedir a sua bênção por cada pessoa nesta noite, os irmãos que aqui estão, as irmãs, e aqueles que estão nas suas casas, Senhor, aqueles que estão lá ouvindo a sua palavra, que a bênção do Senhor alcance, aqueles que estão sendo recuperados da enfermidade, Senhor Deus, aqueles que estão passando no meio da enfermidade, que eles sintam o cuidado e a presença do Senhor nesse instante. Nós, nesta noite, Senhor Deus, pedimos e agradecemos pela vida do Jonas, do Jones, pelo cuidado do Senhor pelas vidas, mas que, acima de tudo, o seu nome seja exaltado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor sabe o que nós precisamos. Nós necessitamos de muitas coisas, mas o Senhor sabe de tudo o que nós precisamos. Nesta noite eu te peço, seja com este culto, seja com louvor, seja com todos os atos deste culto, Senhor Deus,
que o seu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações e que caia por terra toda a ação de Satanás, onde quer que esteja, em nome de Jesus, porque do Senhor é o reino e para o Senhor é a glória. Nós te agradecemos e oramos, Senhor Deus. Atua, Senhor Deus, no meio do teu povo. Faz essa obra, Senhor Deus, que o Senhor quer. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João. João 20, do versículo 11 ao versículo 23. João 20, de 11 a 23. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, de 11 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? E ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoar os pecados, são-lhes perdoados. E se os retiverdes, serão retidos. Que Deus abençoe a sua palavra. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, aparece para Maria Madalena. E depois ele aparece para os 10 discípulos que estavam reunidos, trancados em um local. E eu gostaria de nesta noite compartilhar com você a fé, recebendo a fé verdadeira, baseada aqui nesse mesmo capítulo, do versículo 20, o capítulo 20, a partir do versículo 24 ao 31. Então, que o nosso Deus nos ajude a entender o que é uma fé verdadeira, o que é uma fé operante, uma fé que de fato funciona. Essa é a nossa proposta nesta noite. Neste momento nós vamos louvar o nosso Deus. Depois nós continuamos com a exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, tu vais ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém, igreja? Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sua fé nunca seja abalada. Que você possa se aprofundar nesse oceano que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de entrar, de se aprofundar nos braços do Pai. É o único lugar onde nós temos que desejar estar. Esse lugar é no Senhor. É nos braços do Pai. Sentir o refrigério da tua alma. Você só pode sentir isto, meu amado, juntamente com o Pai, juntamente com Deus. É onde nós temos que seguir. A nossa verdade está em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro meio, outro caminho, outro lugar que tentamos passar por um atalho. Não há. Só no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos cantar neste momento.
você pode, meu amado, descansar nos braços desse nosso Deus maravilhoso. Pede neste momento que Deus venha cobrir você, o teu lar, tua família. Peça também que Deus cubra a sua igreja. Não esse templo que está aqui onde nós estamos. Cobrir a igreja significa você orar por cada um que faz parte desse corpo, dessa igreja. Esse é nosso dever, irmãos. Orarmos um pelos outros, amar uns aos outros. Então peça que Deus venha cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia, a vida de cada membro dessa igreja. Faça essa oração, você juntamente com a sua família, ou se estiver sozinho, ore neste momento, agora mesmo. Se prostre diante de Deus, peça: Senhor, cubra a cada membro, a cada servo do Senhor que faz parte desse corpo da Igreja Batista em Rio Marinho. Ó Deus, abençoe a cada um, dirija os passos de cada um, para que nós possamos assim ter aqui um corpo saudável, um corpo que glorifica somente a Deus, que tenha só um propósito: adorar a Deus, glorificar a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, é para isso, somente para isso. Eu não estou aqui para mais nada, a não ser glorificar e exaltar o nome do meu Deus. E que você também possa, no teu coração, sentir esse mesmo desejo de sempre adorar e exaltar. Irão vir tempestades, irá vir grandes coisas turbulentas para nos tentar afastar da presença do nosso Deus, ou de até atrapalharmos o nosso irmão a caminhar na presença do nosso Deus. Mas ore neste momento e peça que o Senhor cubra a cada um de nós aqui nessa noite.
descansarei, pois sei que és Deus. Descansa, meu amado, o nosso Deus. Louvado seja nosso Deus, que Ele possa falar ao seu coração através desses cânticos também. Que você possa de fato descansar na confiança do Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Mesmo que hajam trovões, que hajam tempestades, que você possa descansar em Jesus Cristo. Porque seja o que for que acontecer, se você estiver firme em Jesus, essas coisas jamais vão derrubar você. Amém? Eu quero convidar você para orar comigo nesse instante. Eu quero orar pelas crianças da nossa igreja, as crianças que estiverem aí assistindo também das suas casas, tá? Não são só as crianças da nossa igreja, ou as crianças que estariam aqui frequentando, mas todas as crianças. Nós queremos agora, nesse momento, estar orando, pedindo ao nosso Deus pela vida delas, adolescentes, jovens, e nós queremos colocar diante do nosso Deus. Eu não tenho uma lista dos aniversariantes, irmãos, mas quarta-feira eu prometo que estarei agradecendo a Deus por estas vidas também, tá bom? Então, lembrando de alguns pedidos que nós trouxemos aqui, agradecer a Deus ali pela melhora do seu Jonas, por ter passado pela cirurgia, agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus pela vida do Jones, filho do seu Jonas, que está passando melhor hoje, embora a doença muito complexa, mas o impossível ao homem é possível para nosso Deus, e é por isso que nós estamos orando. Nós cremos no poder de Deus para mudar as coisas, sendo assim a vontade de Deus. Então nós estamos gratos a Deus pela melhora que o Jones teve. Hoje nós recebemos informação da irmã Rosiane, que é a irmã dele, então nós queremos agradecer a Deus por isso. O irmão Marlos tinha saído venceu o seu tempo de isolamento domingo passado, mas o médico pediu mais uns 6 dias. Acredito que terminou essa semana. Deus possa estar abençoando o irmão na sua recuperação. Soube também da irmã Eva Sobreiro, né, Eva Vó, que ela teve infecção urinária, mas está melhor também. Vamos estar agradecendo a Deus por isso. E por tantos outros pedidos. Agradecer pela dona Flor, a mãe da irmã Cláudia, que passou por um procedimento cardíaco, mas já está bem em casa. Que Deus continue abençoando ali a saúde da dona Flor, e que em nome de Jesus a saúde espiritual também, né? Que Deus possa estar ali abençoando. Lembrando ali dos nossos parentes ali no assentamento ali em Vinhático, né? Naí, o Joca, as meninas, toda a família, né? Tem um genro deles que tem um problema ortopédico, precisa operar, está precisando de ajuda, está sofrendo dores. Eu peço que você esteja orando também por esse jovem, que é um dos nomes que está na nossa lista de oração, ok? Feito isso, irmãos, eu quero te convidar para orar nesse instante. Colocar diante de Deus, agradecer pelo louvor, agradecer pela vida das crianças, dos jovens, adolescentes desta igreja, pelas vidas que Deus tem ajudado, curado, tirado da enfermidade, e por aqueles que estão enlutados, para que Deus possa dar o consolo. É do único lugar que possa vir o consolo verdadeiro, é do Espírito de Deus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este louvor. Nós pedimos que o Senhor receba-o como cheiro suave, Pai. Abençoe também a vida daqueles irmãos e irmãs que têm contribuído para a Tua obra com as dízimos e ofertas, Pai. Nós estamos lembrando destes também, para a obra da Tua igreja. Eu te agradeço por isso, te agradeço pelas ofertas de serviço, onde os Teus servos têm trabalhado. Eu peço pelo ministério ali de construção, ministério de manutenção da igreja, peço pelo louvor, Senhor Deus, pelo ministério infantil, peço pelo ministério MCN, Senhor Deus, e de evangelismo, ministério, todos os ministérios, escola bíblica, Senhor Deus, que o Senhor possa estar sendo com cada líder, com cada irmão, o corpo diaconal desta igreja, o pessoal da recepção, Senhor Deus, a cada professor, de cada modalidade desta igreja, crianças, adolescentes, jovens, que o Senhor possa ser com eles também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guardando e os protegendo
Pai, eu te peço pela vida deles. Quero colocar diante do Senhor as crianças, Senhor Deus, nesta noite, para que o Senhor possa estar guardando e protegendo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, onde nós vimos pela televisão aquelas crianças, um socorrendo o outro de um incêndio, e os dois foram salvos, Senhor Deus. Nós vimos a mão do Senhor ali, e nós pedimos assim para as crianças: Pai, protege, guarda, Senhor Deus. Permita que a sua palavra possa estar nos seus corações, e que essas nunca venham se afastar de Ti, de maneira que seja uma palavra, Senhor Deus, firme, onde elas tomam decisões maduras, Senhor Deus, na sua presença. Quero pedir pelos adolescentes que possam ter essa palavra e possam, já novos como são, tomar decisões verdadeiras e maduras diante do Senhor, a ponto de se submeterem à Tua palavra, Senhor. Da mesma forma, pelos jovens eu peço que a Sua palavra possa ter morada e fazer deles pessoas maduras, mesmo sendo jovens, Pai. Independente da sua faixa etária, a Sua palavra transforma nossas vidas, e nós pedimos que o Senhor possa fazer isso na vida de nossas crianças, adolescentes e jovens, Senhor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado pela dedicação dos Teus servos e servas, meu Pai. Quero colocar diante do Senhor cada ministério, lembrando ali da tesouraria, ministério também, Senhor Deus, de conselho fiscal, a cada ministério, Pai, que tem na Tua igreja, que porventura o Teu servo aqui esqueceu, que o Senhor possa estar alcançando e abençoando e guardando a cada um desses irmãos e irmãs, Pai. Quero colocar diante do Senhor a vida do Jonas, do Jones. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. O Senhor tem ouvido as orações, Pai. Agradeço pela vida da irmã Eva, pelo Senhor ter solucionado o problema que a Tua serva estava passando. Obrigado pela recuperação do Marlon, Senhor Deus. Queremos colocar diante do Senhor a vida da Cristina, do Cleudes, onde estão em tratamento, Senhor Deus. E carece, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com os profissionais para cuidar dos Teus servos. Muito obrigado pela vida da Tua serva, que mesmo em tratamento não tem deixado de fazer a sua obra, Pai. Obrigado por esta noite, Senhor Deus. Nos ajude a podermos, Senhor Deus, em nome de Jesus, falarmos da Tua palavra. Expor a mesma, Senhor Deus, mas como instrumentos do Senhor. E que o Seu Santo Espírito tenha todo o poder para falar aos nossos corações. Eu quero me colocar diante do Senhor como tão somente instrumento do Senhor. Que o Seu Santo Espírito nos use, Pai. Seja conosco, fale nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus em João, ainda no livro de João, também ainda no capítulo 20, versículo 24 ao versículo 31. Então, João, Evangelho de João, 20, do versículo 24 ao versículo 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós viemos falando de um tempo para cá, em João, e eu expliquei algumas vezes, que o livro de João, ele tem um propósito, alguns propósitos para ser escrito. O primeiro deles é provar que Jesus Cristo, de fato, é Deus. E ele foi tanto homem como Deus, ou seja, quando na sua vinda na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele começa o seu evangelho dizendo lá no capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus,
no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz que ele se encarnou e habitou entre nós, e nós chegamos ao entendimento que isso é Jesus. Para o grego, a palavra logos, ou seja, a palavra, ela só tinha poder se ela fosse de fato encarnada. Então, quando João fala isso, ele está provocando e está falando no entendimento do grego, para que eles entendam que a palavra de Deus, que era Deus, ela encarnou e habitou entre nós. Então, João, desde o início, tenta provar que Jesus é Deus. Uma segunda coisa, o seu objetivo a escrever esse evangelho é dizer da vida eterna, que a humanidade se encontra perdida e há para a humanidade a morte eterna. Mas se essa se converter a Jesus Cristo, essa vai adquirir em Jesus a vida eterna. Então ele diz lá no capítulo 5, no versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passa agora da morte eterna para a vida eterna. Palavra de Jesus no capítulo 5 de João. Então João aqui agora, ele escreve algo que os outros escritores do Evangelho não escreveram. Lucas não escreveu, Mateus não escreveu e Marcos não escreveu. É o que acontece com Tomé. Lucas no capítulo 24, ele fala que Jesus se encontra com os discípulos, se coloca no meio deles e fala as mesmas palavras. Jesus se apresenta e manda eles olharem que ele, de fato ele foi crucificado. Ele ainda estava com as perfurações no seu corpo. Mas João é mais preciso e ele pretende alguma coisa com apresentar a experiência de Tomé com Jesus aqui. Então você não vai ver falar sobre Tomé em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas, mas você vai ver em João. E João tenta nos ensinar alguma coisa nesta noite para nós acerca desta experiência de Tomé com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia sido preso. Nós falamos aqui, não lembro se foi numa quarta ou se foi no domingo, sobre Jesus falando as últimas palavras, as últimas instruções para os seus discípulos antes de ser preso, antes de ser entregue por Judas. Então Judas participa da ceia com o Senhor, participa com o Senhor. O Senhor Jesus lava os pés de Judas, e Judas logo depois sai e trai o Senhor, vende o Senhor. E aí o Senhor é preso, é condenado e é crucificado. E a Bíblia diz que ele ressuscita. E ao ressuscitar no terceiro dia, que era o primeiro dia da semana, no domingo, ele fala com Maria Madalena. Ele encontra com Maria Madalena. E dá uma ordem para que ela vá e avise os irmãos que eles tinham que se encontrar na Galiléia. E ele ia se apresentar a eles. E aí ela vai e diz para os discípulos, eles ficam esperando. E a Bíblia diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus e sem saber o que fazer para cumprir o ID de Jesus, para cumprir a ordem de Jesus. E Jesus aparece para eles, para os 10. Lucas Lucas e Mateus falam do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. É possível que esses 2 discípulos fossem discípulos, mas não do grupo dos 12. Porque agora estão os 10 juntos, e aqui Tomé não está junto com eles nesse dia, nesse domingo, dia de culto. E a gente pode entender que os irmãos, eles se reuniam ali no domingo e possivelmente saíam para fazer outras coisas e voltavam nesse dia para ali. Então vem a primeira vez que Jesus se encontra com os discípulos, e agora vem uma segunda vez que ele vem, 8 dias depois, a Bíblia diz, 8 dias depois, o Senhor Jesus aparece de novo para os discípulos, e eles estão de novo com as portas trancadas, só que dessa vez, Tomé está presente. E Tomé, por sua vez, diz para os 10 que ali estavam, que ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Por isso que muita gente diz que Tomé é incrédulo, a fé de São Tomé, só vendo para crer. Mas Tomé é muito mais do que isso, de que alguém sem fé. Talvez seja alguém verdadeiro, que queria expor os seus sentimentos, quando muitos não quiseram fazer isso. Se você pegar Mateus e dar uma olhada, o que Mateus fala? Mateus diz assim, no finalzinho do capítulo 28, se eu não me engano, ele fala assim, acho que foi antes do 28, não me lembro muito bem agora, mas diz assim, o Senhor apareceu para os discípulos, alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus não teve coragem de dizer que ele foi um dos que duvidaram. Mas você vai lá na referência, a referência cai em João, capítulo 20, versículo 24 em diante.
que quem adorou a Deus de fato foi Tomé. Mas antes de adorar Jesus como Deus, Tomé, de fato, não acreditava na ressurreição de Jesus. E aí, meus irmãos, Tomé diz para os seus colegas da seguinte forma, versículo 25: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A Bíblia diz que Tomé é chamado Dídimo ou gêmeo, talvez irmão gêmeo de alguém, e esses eram os discípulos de Jesus, um homem sério, e até então não tínhamos visto nada que o desabonasse como alguém fiel no meio dos discípulos, assim como Pedro dava os seus vacilos, ele era mais na dele, mas aconteceu uma coisa, que ele não estava presente com os outros, no primeiro dia que Jesus aparece para os seus discípulos. E aí, por não estar presente nesse dia, ele não acredita no que os seus 10 companheiros viram. Então ele diz, olha, se eu não vir as mãos furadas e o lado perfurado, eu não acredito. Então ele diz isso para os seus colegas. Então Tomé, é possível que a sua ausência ali fosse por conta de uma crise, algum problema que causou a Tomé dele se afastar do grupo. Lembremos que Tomé não foi o único que se afastou. Quando Jesus foi preso, nós vimos que os discípulos se dissiparam. Apenas Pedro e João foram atrás de Jesus. E Pedro foi atrás, mas 3 vezes ele negou a Jesus. João foi, entrou, ficou ali, até na cruz ele estava próximo do Senhor Jesus. Esse João mesmo que escreve esse evangelho. Mas os outros tinham debandado, 2 tinham ido para Emaús, não acreditavam também na ressurreição do Senhor Jesus. Mas todos haviam abandonado o Senhor. Mas quando Jesus ressuscita, ele dá uma ordem. Fala para eles que eu vou me rejuntar com eles, para que me esperem, que eu vou estar com eles lá. E aí Maria Madalena passa o recado, mas parece que não foi suficiente. E Jesus entra e encontra todos eles com medo dos judeus e com medo do futuro. Então Tomé não era o único que estava com medo, que estava em crise. Acontece muitas pessoas quando entram em crise, tem algum problema, a tendência delas é se afastar, por um canto sozinho, para pensar, outros de ficar juntos. Então, aconteceu que o grupo de 10 ficaram juntos, um saiu, os outros 2 saíram, foram para longe, mas o próprio Jesus buscou esses homens de volta. Então aqui nós vemos hoje, irmãos, que Tomé, a sua experiência com Jesus vai nos ensinar algumas coisas que nós precisamos compartilhar com os irmãos esta noite. Tomé diz que ele não acreditava na volta, que Jesus havia ressuscitado. E não acreditar na ressurreição de Jesus é dizer que o evangelho, que o cristianismo não presta. Ou seja, não tem efeito nenhum se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Todos os 3 anos de ministério de Jesus, de nada valeriam se Jesus não tivesse ressuscitado. Então Jesus agora aparece daí depois de 8 dias, versículo 26 em diante, passados 8 dias, estavam ali reunidos os discípulos, Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e posto no meio deles, paz seja convosco. Logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, pelo menos 4 coisas que nós aprendemos aqui, nessa experiência de Tomé. Baseado no tema, recebendo uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé que tem funcionalidade. Então, nesta noite eu quero falar, recebendo uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé que tem funcionalidade. Lembrando lá de Tiago, quando ele diz que nossa fé, ela precisa ser provada com as obras. Se eu creio, eu preciso ter algumas atitudes para dizer que essa fé que eu tenho, ela precisa ser materializada. Então é mais ou menos por aí. Então a primeira coisa que eu aprendo com Tomé, para receber uma fé verdadeira, uma fé eficaz, não uma fé deficiente, é preciso abandonar a incredulidade. A Bíblia diz que Jesus diz para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 24 e 25 diz assim, Tomé, um dos 12, disseram-lhe eles outros discípulos,
vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum eu vou crer. E aí, meus irmãos, eu preciso compartilhar com você, dentro disso, dentro dessa incredulidade de Tomé, eu quero compartilhar ainda duas coisas dentro desse tópico. Duas coisas que são importantes a gente notar aqui de Tomé, que são importantes para a nossa vida na igreja hoje. Então nós vamos analisar dois aspectos que são comuns no nosso meio religioso. O primeiro aspecto deles é a incredulidade, ou podemos chamar de fé inoperante, ou uma fé que não nos dá a responsabilidade de cumprirmos aquilo para o qual nós somos chamados. Então, é uma fé defeituosa, que não nos deixa enxergar as maravilhas de Deus. Então, nos impede de crer nas promessas divinas e nas santas promessas. Então, ela nos faz discípulos ou discípulas ineficazes. Tomé era um discípulo de Jesus, que andou com Jesus durante 3 anos. E eu quero dizer para você que nenhum deles era ingênuo em não saber que Jesus iria morrer. E Jesus muitas vezes disse que iria e veio para morrer, porque ele precisava cumprir a sua missão. E há um momento que Pedro faz uma bonita declaração e diz para o Senhor Jesus que ele era filho de Deus, o Filho do Altíssimo, e Jesus vai dar uma promessa sobre aquela palavra, que sobre essa promessa, a minha igreja, ou sobre aquela palavra, a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mas um pouquinho depois, no mesmo momento, o próprio Pedro, Jesus fala que ia morrer, ele fala: Senhor, não, o Senhor não pode morrer. E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas de Deus. Então, meus irmãos, os discípulos sabiam que Jesus ia morrer. E era esperado deles saber que Jesus era o Messias, o Cristo prometido. Para um judeu, saber que Jesus é o Messias é entender que Deus enviou um Deus para o salvar. A promessa que eles aguardavam. Então os discípulos, todos eles não estavam conscientes na sua crença de que de fato Jesus ia ressuscitar. Tanto é que eles abandonaram, eles se afastaram. E Tomé não é o único a descrer em Jesus. A diferença de Tomé para os outros 10 discípulos é 8 dias. E eu quero dizer para você que é de igreja, que muitas vezes é mais velho do que o outro, a diferença disso é a experiência que você tem com Jesus, e não o tempo de igreja. Presta bem atenção nisso. Tempo de igreja não nos dá experiência com Deus, mas experiência com Deus é bem mais do que tempo de igreja. Então Tomé, ele não é o piorzinho aqui não, se você notar. Os discípulos continuavam trancados quando Jesus chegou 8 dias antes. E 8 dias depois eles estavam trancados no outro culto de domingo. Então o que acontece? Eles estavam tal qual Tomé. E as dúvidas que Tomé tinha, elas haviam sido sanadas 8 dias anteriormente. Então Tomé não era o pior dos 11. Mas é o único que fala. É o único que verbaliza os seus sentimentos. E diz: olha, se eu não ver, eu não vou crer. E você pensa que os outros pensavam diferente? Pensavam iguais. Porque, irmãos, para você seguir alguma coisa, você precisa ter certeza. E quando nós pregamos o Evangelho, nós dissemos: é Jesus que chama. É o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. Nós nada podemos fazer a não ser anunciar. E o poder é de Deus que transforma as pessoas. A pregação não é nossa, a pregação é de Deus, a palavra é de Deus, mas quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, uma fé ineficaz. Então, o primeiro aspecto, incredulidade no meio dos discípulos de Deus. É possível que nos dias de hoje nós tenhamos pessoas que se dizem crentes em Jesus e são incrédulas. Incrédulas porque sua fé não faz nada. Nós cantamos agora há pouco, pode vir o mar, o trovão, mas tem pessoas que com uma marolazinha já estão desistindo de seguir o Senhor. Uma marolazinha já estão se afastando do caminho do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que uma fé ineficaz, eu não consigo enfrentar os problemas. Porque essa fé ineficaz fez com que Tomé se afastasse do grupo. Tomé se afastasse do grupo para o qual ele foi chamado. Ele fazia parte dos apóstolos de Jesus. Não era coisa pouca não, irmãos. Ele era apóstolo de Jesus, um representante de Jesus, que havia de continuar a obra de Jesus aqui na terra, como representante, como enviado de Jesus. E ele simplesmente, por conta de ele achar que a sua fé não vê de fato, de crer naquilo que Jesus falou, ele desiste, ele se afasta do grupo. É um tipo de afastamento. Então essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar. O segundo aspecto,
A primeira ainda, toda incredulidade ela é insensata, preconceituosa, presunçosa, insolente, orgulhosa, insensível, endurecida e enganosa. E eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, não tem esse tipo de fé. Se porventura alguém que tem esse tipo de fé, abandone para que você tenha a mesma visão dos salvos. Crê em Jesus Cristo, que de fato Ele ressuscitou, mas para isso é necessário viver praticando esta fé no Cristo ressuscitado. Nós precisamos crer na ressurreição de Jesus, e essa ressurreição de Jesus nos garante a nossa ressurreição, a nossa vitória futura. E nós podemos viver aqui uma vida eterna em Deus, a partir dessa vida, e nada vai abalar essa fé, se de fato nós tivermos fé em Deus. O segundo aspecto, a ausência, é uma realidade na igreja de hoje. Uma coisa que tem muito atrapalhado a obra de Deus é a falta de compromisso dos irmãos para com a sua igreja local. E as pessoas se acham no dever ou no poder de poder sair e simplesmente não fazer mais parte, porque estão tristes, estão com alguma crise. Então Tomé nos ensina aqui que a ausência é uma realidade na igreja hoje. Então, a incredulidade de Tomé é por causa da ausência. Tomé teve incredulidade por conta da sua ausência, porque se ele estivesse presente, ele receberia a mesma bênção que os outros receberam ao mesmo tempo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é ausente na igreja de Deus, você tem perdido as oportunidades, tem perdido as bênçãos de Deus, porque você está ausente. E essa ausência confirma que você não tem fé operante. A sua fé é uma fé fragilizada. Ela é fragilizada porque não te dá responsabilidade. Porque sendo salvo por Cristo, que não é pouca coisa. Ser salvo por Cristo não é coisa que o homem possa fazer, mas Deus faz pelo homem. Você se esquece que você pensa que essa vida é sua, mas essa vida pertence a Jesus. Então, desta forma, a sua fé é inoperante. A palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Ainda mais quando vai chegando aqueles dias. Olha, meus irmãos, e olha que aqueles dias estão mais próximos do que na época que Hebreus foi escrito. Hebreus foi escrito há mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos que Hebreus foi escrito. E ele dizia para os crentes, leitores de Hebreus, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Ainda mais quando vai chegando aqueles dias. Aqueles dias estão mais próximos de nós do que aqueles dias deles lá. Eles achavam, é possível que esteja mais próximo de nós. Pode não ser nessa geração a volta do Senhor, mas a palavra está dizendo, meu irmão, minha irmã, não deixe de congregar. A sua falta na igreja demonstra uma fé defeituosa. Uma fé que você não consegue enxergar Deus. Não consegue enxergar as maravilhas de Deus. Esse congregar, meus irmãos, é estar junto com o povo de Deus em comunhão. E não se afastar. Quando estamos em crise, se afastar é o pior. Pois quando estamos juntos, é melhor para tratar as crises. Irmãos, Deus nos colocou em um só corpo de Cristo, para que quando um membro estivesse doente, o corpo se sentisse assim e tratasse desse membro, cuidasse desse membro, para que todo o corpo tivesse saúde. Então é melhor estar junto. Deixar de congregar é perder a ligação com o povo de Deus, é perder a ligação com Deus. Então, quando estamos em crises, não devemos nos afastar. Quantas pessoas estão rodando de igreja em igreja, mas não tratam suas crises, onde de fato aconteceu. Infelizmente não tratam como um remédio para tratar a dor de cabeça, ou seja, mudar de igreja é o certo. E isso serve como tratar de um remedinho de dor de cabeça, mas não trata o assunto. Resolve o problema. Jesus pode resolver. Eu costumo dizer, se Jesus for o dono da igreja, é possível resolver todos os problemas. Mas se Jesus não for o dono, de fato é difícil. É impossível. Mas se Jesus for o dono da igreja, não existe problema que Ele não possa resolver. Não saia da sua congregação, congregue. A ausência é a falta de fé. A falta de fé causa ausência, que causa também o achismo dos dias atuais. Porém, distante de Deus, o povo de Deus sempre buscando uma prova para aumentar sua fé defeituosa. Mas longe do povo de Deus e do próprio Deus, continua distante. Alguns autores dizem que essa fé de Tomé é uma fé cética. O que é isso? Uma fé que duvida de tudo aquilo que é verdade. Eu
recebo a verdade de Deus e duvido, ceticismo. Então, Tomé viveu com o povo, com Jesus, viveu com seus discípulos, mas estava tendo dificuldade em ter fé. Então, dois aspectos que a gente coloca aqui: a falta de fé, a fé inoperante e a ausência no meio do povo de Deus. Os irmãos estavam reunidos para um culto. Os cultos estavam agora sendo realizados nos domingos. E ali eles não compareceram. Tomé não compareceu. E o que dizer daqueles que evitam assistir às lives de suas igrejas para não cooperar com a congregação local? Que tipo de fé estamos nesses dias, meu irmão? Estamos tendo nesses últimos dias. Eu costumo dizer que nós estamos sendo provados por Deus. E quando nós usamos esse momento para não congregar, nós estamos no meio de uma pandemia. Só o fato de você estar do outro lado assistindo, você está congregando com a sua igreja. Mas o fato de você não assistir, você está dizendo com isso que não adianta de nada, você não precisa ter compromisso com a sua congregação local, mas a Bíblia diz que você deve congregar. E se você não tem congregado, a sua fé é inoperante. E eu quero perguntar para você, que tipo de fé você tem tido? Segunda coisa que eu preciso aprendo aqui com Tomé. Jesus disse para ele: é necessário ser crente, versículo 26 e 27. Passando 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos de Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz sejam convosco. E logo disse: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Mas não sejas incrédulo, mas crente. Essa ordem do Senhor Jesus é o seu chamado para todos aqueles que entendem a sua palavra. A vontade de Deus é que todos sejam crentes. Então ele chama Tomé e o chama a atenção para que eles sejam crentes, e não um incrédulo. O discípulo de Jesus estava tomando decisões de pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Jesus. Então a falta de fé muitas vezes nos deixa cegos para o amor de Deus. Nos deixa cego para reconhecer Jesus como verdadeiro Messias e Salvador. A falta de fé nos deixa cegos para reconhecer que cada irmão é necessitado da presença viva de Jesus. A falta de fé nos deixa cegos para amar o próximo. A falta de fé nos deixa cegos para crer na paixão e morte e ressurreição do Senhor Jesus. E a morte de Jesus foi em nome de toda a humanidade. Então Jesus diz para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Ou, melhor dizendo, Jesus, vamos mudar o texto aqui, né? Vamos tentar adequar melhor. Não se torne um incrédulo, mas crente. O que Jesus quis dizer para Tomé? Que a sua fé estava declinando. Alguém que andava com Jesus, enfrentou muitas coisas junto com Jesus, agora estava declinando da sua fé, pelo seu pensamento de não acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz: não se torne um incrédulo, mas crente. Eu vi algumas versões e algumas intenções das pessoas colocarem aqui, em vez de crente, colocar fiel. Mas a ideia aqui é de quem crê e de quem não crê, e não de quem é fiel e não infiel, mas de quem crê de fato em Jesus. É claro que, consequentemente, quem crê é fiel, quem não crê é infiel. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo: Tomé, você precisa ser crente. E eu sou de um tempo que as pessoas tinham o maior terror de crente, o maior pavor de crente. E eu era religioso, eu achava que crente era bicho também. Só que a Bíblia diz que nós temos que ser crente e não incrédulo. A gente precisa se manter na fé para não cairmos da fé. Então, Jesus está dizendo para que ele tome uma posição de não perder a sua fé, de manter a sua fé firme na ressurreição de Jesus. No capítulo 2 de João, o Senhor Jesus, sua mãe e 5 de seus discípulos vão na festa de Caná. Capítulo 2 de João fala isso. Um casamento em Caná, as bodas, né? As bodas em Caná. E ali sobe Jesus, sua mãe e 5 discípulos, 7 pessoas. E chegam na festa, o vinho acaba. E eu gosto de uma frase que Maria fala ali, embora João não fala Maria, João fala mãe de Jesus. E ela diz assim:
para Jesus, olha, o vinho acabou. E a gente não sabe, se você buscar nos comentários, a gente não vai conseguir descobrir qual a ligação de Maria com aquelas pessoas da festa, mas uma coisa é fato, se tinha uma festa de casamento, essa festa durava 7 dias, e esses 7 dias tinha que ter mantido bebida e comida para o povo. Senão, isso era desonroso. E a gente não sabe a ligação de Maria com aquelas pessoas, mas ela toma para si a responsabilidade e diz para Jesus, olha, acabou o vinho. Alguns pensam, não, Jesus, ela deve ter chegado para Jesus, acabou o vinho para a gente ir embora, para a gente poder seguir o nosso caminho. Não tem vinho, vamos embora para facilitar para eles. Chegando mais 7 pessoas, fica pesado. Mas, alguns já dizem que ela falou isso pensando, esperando em Jesus, um milagre. Jesus diz para a mulher, aqui tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas ela diz, chega para os servos e diz assim, os serventes lá, faça tudo que ele mandar. E eu quero parafrasear a palavra de Maria aqui hoje. Maria não está mandando ninguém adorar ela. Maria não está dizendo ninguém para falar bem dela, embora nós temos com alta estima a mãe de Jesus. Mas ela está dando uma ordem para aqueles serventes fazerem tudo o que Jesus mandar. E eles obedeceram. Jesus vai transformar a água em vinho, se você continuar lendo ali, capítulo 2 desse livro, desse Evangelho de João. E aí a festa continua e o vinho é melhor do que o primeiro. Eles são até elogiados pelo tipo de vinho que tem ali. Mas a gente tem que entender o que o vinho vale, o contexto deles, qual a importância do vinho para aquele povo. O vinho, ele tinha uma conotação de prosperidade, alegria, de continuidade de vida. Então o vinho tinha uma mensagem especial para o judeu. E quando Jesus faz isso, ele está colocando ali, está dizendo aí que ele pode dar alegria, que ele pode mudar as coisas que não têm muito valor por as coisas que têm valor, que têm gosto, que têm sabor, para as coisas que duram, para as coisas duráveis. Então Jesus é esse, Maria entende isso. Ela diz fazer tudo que ele mandar. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus diz assim, não seja incrédulo, mas seja crente. Seja crente em Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação se não for sendo crente em Jesus Cristo. Se você não tem essa condição, você pode estar tendo uma fé defeituosa. Mas se você quiser ter uma fé verdadeira, uma fé operacional, uma fé que funciona, você precisa, de fato, ser crente. Que é o que Jesus está dizendo. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivamos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Quero perguntar a você, você gostaria de receber de Jesus nesta noite? Seja crente, não sejas incrédulo, mas seja crente em Jesus Cristo. Não em religião, mas em Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de um monte de coisa que a gente pensava. Vai libertar a gente da morte eterna, da perdição eterna. Então só Jesus Cristo pode fazer isso, mas com a sua crença em Jesus Cristo. Terceiro lugar, o que eu posso aprender aqui? Quem de fato um dia tem uma fé verdadeira, é um crente, essa pessoa adora a Deus. Versículo 28 diz que Tomé, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé agora faz uma declaração, uma confissão de fé. Ele está dizendo que Jesus é o seu Senhor. E aí eu quero explicar para você o que quer dizer esta palavra, Senhor. Muita gente não entende, muita gente de igreja não entende o que quer dizer isso. Quando Tomé diz Senhor meu e Deus meu, ele está dizendo meu dono e meu Deus. Se Jesus é seu dono, você está onde Jesus está. Você está onde Jesus quer que você esteja. E Jesus quer que você esteja no meio do povo de Deus. Aqueles que um dia fizeram a profissão de fé a Jesus. Confessaram seus pecados. Confessaram que Jesus é Deus. Confessaram que carecem do perdão de Jesus. E é isso que Tomé faz aqui. Olha só o que Tito 2,13 diz. Enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso deve dar em nós o desejo de adorar.
E adorar não é só cantar, meu amado. Adorar não é só tocar. Adorar não é cantar uma cantiga em nome de Deus, cantar músicas cristãs. Mas adorar é reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Adorar é reconhecer o que Deus tem feito por nós. Adorar é lembrar o que Jesus fez por nós, o sacrifício de Jesus por nós. Então, alguém que é crente, alguém que recebe uma fé operante de Deus, essa pessoa adora a Deus. E Tomé dá esse exemplo aqui agora. E eu quero dizer para você que nenhum dos discípulos fizeram isso, pois eles estavam com medo. E agora o próprio Tomé recebe uma revelação de Deus, de Jesus, de que de fato Jesus tinha ressuscitado. As suas dúvidas agora estavam sanadas e os seus companheiros foram tomados agora da mesma bênção de entender que Jesus havia de fato ressuscitado. Então ele agora reconhece que Jesus é o seu Deus. E Jesus, sendo Senhor, Ele é dono da minha e da sua vida. Não nos dá o poder de sair da igreja quando nós queremos ou entrar quando nós queremos, mas nós precisamos ser dirigidos por Deus para isso. Então o Senhor, quando Ele diz isso, Ele está adorando do fundo do seu coração o próprio Deus. Uma adoração reconhecendo que nós não somos nada sem Deus. É essa adoração que Deus espera de cada um de nós. Mesmo que seja cantando ou orando, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez e daquilo que Ele faz por nós. Então essa confissão é a mais importante de uma pessoa pode fazer. Serve como o ponto mais alto desse livro para provar o objetivo de João. Qual o objetivo de João escrever esse evangelho? Versículo 30 diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Só adora a Deus quem reconhece a obra que Deus fez na sua vida, a obra de salvação, aquilo que Deus fez. Então não é simplesmente começar a cantar uma cantiga evangélica, uma cantiga cristã, mas é primeiro ter entregue a vida para Jesus. E esse é o motivo da nossa adoração, esse é o motivo do nosso louvor, é a nossa gratidão ao nosso Deus. Então, com alegria nós aguardamos ao nosso Deus. Nada pode tirar essa nossa alegria, essa nossa esperança. Podemos passar por crises, podemos passar por perdas, mas nada vai tirar de nós essa esperança e a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Eu pergunto para você, você já fez essa profissão de fé? Essa confissão ao nosso Deus? Você já fez isso? Eu quero dizer para você que um bebê não pode fazer uma confissão. Um bebê vai fazer uma confissão que talvez alguém ensinou para ele, que ele ouviu alguém fazer. Ele não pode. Para fazer essa confissão é preciso ser adulto, ou ter uma idade que pelo menos a pessoa possa entender o que Deus fez por nós. É claro que tem muitas crianças, muitos que entenderam a mensagem do Senhor pequenos, com 5, com 6 anos. Mas é importante que tenha uma idade para entender o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo. Então o bebê não pode fazer essa confissão. Eu quero perguntar a você, você gostaria de fazer essa confissão nesta noite ao Senhor Jesus? Senhor meu e Deus meu. Há muitos crentes que fizeram essa profissão de fé para se batizar, mas estão distantes desta confissão, porque não cumprem seus compromissos com as suas igrejas locais. Estão distantes, estão céticos. Muitos estão nos seus computadores, consultando outros céticos, outras pessoas que não têm submissão ao Senhor, e vivem espalhando as suas notícias, as suas coisas que são seus achismos, mas estão distantes do Senhor. Eu quero perguntar para você, você já fez essa profissão? Se não fez ainda, você precisa fazer essa confissão de fé. Senhor Jesus, meu Senhor. Quando você diz que Jesus é seu Senhor, Ele é o dono da sua vida. Você não vai para onde você quer, você vai para onde Ele quer te levar. Certa vez, no meu concílio, me perguntaram se Jesus dissesse para mim, se Deus dissesse para mim, que eu devia sair da minha religião, se eu sairia. Eu disse para eles que eu sairia. Se Jesus fosse aquele que me buscou dentro de um bar tomando cerveja, Ele me chamou para a salvação. Se Jesus foi aquele que me levou para a igreja batista, que eu nem sabia que existia, nem sabia que era batista, eu disse que eu sairia. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, não foi minha religião, não foi sua religião. Jesus morreu na cruz, é a Ele que eu devo adoração, a Ele que eu devo a minha vida, e eu espero que você pense da mesma forma. E se você pensa assim, busque a Deus, para que Ele possa orientar a sua vida. Então eu quero perguntar,
Quem é Jesus para você? Para mim, Ele é meu Salvador. Para mim, Ele é a única saída para a minha vida. Para mim, é aquele que me tirou das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Me tirou debaixo da ira de Deus, tirou da morte eterna. Eu quero perguntar para você, quem tem sido Jesus para você? Se você tem frequentado a igreja, mas não tem conseguido ainda fazer uma profissão de fé, uma confissão a Jesus como seu Senhor, como seu Deus, você ainda não é um crente. Você ainda não tem uma fé operante, uma fé verdadeira. Essa sua fé é vacilante. Essa sua fé tem riscos de você se tornar um incrédulo, uma incrédula. Mas Jesus diz, no versículo 29, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E ele fala para Tomé, Tomé, só porque você viu, você crê? Tem um monte de gente aí que não viu. As pessoas queriam se fazer parte da igreja primitiva, não viram Jesus, mas creram. Nós não vimos Jesus, mas cremos. Apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus prova com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele diz mais à frente, se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Eu quero perguntar a você nesta noite, você quer ser de Deus? Você quer ser feliz? Ser feliz não quer dizer que você não vai ter perdas, que você não vai ter faltas, mas ser feliz é saber que um dia você vai morar com Deus. Um dia você vai ter vida eterna, vida de Deus, vida com Deus, se você de fato fizer a confissão a Jesus. E ele diz e promete, felizes são aqueles que não viram e creram. Eu te pergunto nesta noite, você quer ser feliz? Você gostaria de receber do Senhor Jesus essa salvação? Tito 1,16 diz assim, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Muita gente diz que conhece a Deus, mas estão longe de Deus. Uma fé inoperante. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei se você é membro de igreja que não frequenta igreja, que não tem comunhão com a igreja. Eu não sei se você é alguém que nunca frequentou, ou nunca ouviu essa palavra do Senhor Jesus. Seja crente e não incrédulo. Eu quero dizer, você quer ser feliz hoje? Entregue sua vida ao Senhor Jesus hoje. Se você tem fé não visto em Jesus em carne, mesmo você não tendo visto Jesus em carne, os apóstolos viram Jesus em carne, mas divinamente era impossível que as pessoas vissem, mas eles tiveram tanto como Deus e como homem, então eles viram a Deus encarnado. Nós não podemos ver, nós não vimos Jesus em carne, mas nós recebemos Jesus através do Espírito Santo em Espírito. E eu pergunto para você nessa noite, você gostaria de receber isso? Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que tem tido uma fé vacilante, gostaria de colocar diante de Deus e pedir a Ele uma fé que de fato seja operante, seja uma fé verdadeira, fé que te alcance a entender a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero concluir nesta noite com pelo menos 4 pontos. O primeiro deles é, abandone a incredulidade. Não vire incrédulo, mas seja um crente. Abandone a incredulidade. Andar longe dos irmãos não é obra de fé. Tenha uma fé operante e não defeituosa. Não deixe de participar das atividades da igreja, ainda que estejam sendo feitas por lives nos dias de hoje. Em segundo lugar, tem problemas, vamos tratar. Não deixe de participar. Não deixe que suas crises te levem para longe do povo de Deus, para longe de Deus, mas traga para que juntos possamos orar, para que juntos possamos tratar. Uma fé operante faz de nós crentes. Quando a fé é defeituosa, causa incredulidade. A fé operante faz de nós crentes. Vamos abandonar a incredulidade. Jesus pode resolver os nossos problemas. Você crê nisso? Entrega seu caminho ao Senhor. Terceiro lugar, por um dia termos sido achados e salvos por Jesus Cristo, cabe a cada um de nós adorá-lo pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Em quarto e último lugar, seja feliz, creia em Jesus Cristo, mesmo não tendo visto Ele em carne. O escritor deste evangelho nos diz que isso foi escrito para que nós creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você crê e entrega a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Eu quero orar por você nesse instante. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai,
Nós te agradecemos pelo privilégio desta noite, onde podemos falar do seu maravilhoso amor, do cuidado do Senhor Jesus em tirar as dúvidas do coração de Tomé, as dúvidas do coração de Cleopas e o seu outro companheiro que estava no caminho de Emaús, e as dúvidas dos outros 10 discípulos, Senhor, onde eles tinham dúvidas sobre a ressurreição. Muitas são as dúvidas hoje dos cristãos nos dias de hoje, Senhor Deus. Quantos jovens, Senhor Deus, têm se afastado do Senhor por conta de faculdade, por conta de professores céticos, e tem medo de confessar Jesus Cristo diante dos outros. Eu te peço que em nome de Jesus, Senhor Deus, caia por terra esse pensamento de incredulidade, mas que haja crença em Jesus Cristo, a ponto de confessar onde quer que seja, Jesus Cristo é o meu Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai, para que não venha se afastar do seu povo, que não venha se afastar do Senhor, mas que a cada dia possamos congregarmos uns com os outros, ainda que seja por uma tela, Senhor Deus, que nós possamos congregar, possamos ter comunhão uns com os outros, possamos nos importar uns com os outros. Eu quero pedir a sua bênção também para aquele irmão, aquela irmã, que ainda não tem um compromisso com Jesus, não teve a oportunidade de fazer uma profissão de fé, destas tais como o Tomé fez. Uma profissão de fé que diz que Jesus é o dono da nossa vida. Jesus é que vai decidir onde eu vou adorá-lo, aonde eu vou servi-lo. Mas precisam fazer, Senhor. Eu peço que o seu Santo Espírito possa neste momento, Senhor Deus, falar com eles aos seus corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus e eterno Pai. Eu te agradeço pela salvação que o Senhor tocou na minha vida, onde o Senhor nos tirou, Senhor Deus, daquele momento de pecado, de distanciamento do Senhor, e nos salvou, e tantos outros que o Senhor salvou, Senhor Deus. E nesta noite eu te peço a sua salvação para aqueles que ainda não têm. Eu peço, Senhor Deus, fé para aqueles que estão mancando na fé, manquejando na fé, carecem, Senhor Deus, do cuidado, do amor e da paciência do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai. Muito obrigado por esta noite. Eu te peço com a sua bênção por todos os participantes aqui, por aqueles irmãos que estão nas suas casas. Eu agradeço pela vida do Fred, irmã Cristina, irmã Luciene, irmão Pedro, irmã Carmindeia, irmão Gilson, a Nilda, minha esposa, que estão aqui comigo. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Te agradeço pelo privilégio de poder te servir, de te adorar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Nós somos gratos a Deus por este momento. Somos gratos a Deus por você ter nos acompanhado até agora. E pedimos a bênção de Deus para a sua vida. Nesse momento nós queremos te abençoar, pedir a bênção de Deus para você. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito Santo de Deus, seja com este povo e todo o povo de Deus parado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Se você puder, até quarta-feira, na próxima live aí, vamos estar falando ainda de João, capítulo 17, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.